a crise de representatividade é agravada pelo fato de que nós desenvolvemos no Brasil a mentalidade de que dependemos do Estado para praticamente tudo nas nossas vidas, particularmente vocês que representam o segmento industrial, pelo que eu fui brifado antes de estar aqui. Perguntei, quem vai hoje conversar comigo nessa plateia? Gente que é empreendedor. É absolutamente impossível, ou quase impossível, no Brasil de hoje, ser empreendedor sem depender de regras que mudam durante o jogo, sem depender de um excesso de burocracia e regulação que ninguém consegue entender, sem depender de um sistema tributário injusto, maluco, incompreensível e pesadíssimo, sem entender como é que funcionam as legislações trabalhistas pelas quais um juiz do trabalho pode paralisar totalmente o funcionamento de qualquer empresa, fora colocar em indisponibilidade os bens pessoais dos responsáveis por essa empresa, diante de uma interpretação que ele possa ter, correta ou não, de legislação trabalhista. E, por último, sem depender da amizade do rei. Nós criamos um país, isto é responsabilidade coletiva nossa, na qual nós achamos que a justiça social e a correção das desigualdades se daria por lei, por decreto e por fixar em princípios constitucionais que todos nós seremos felizes e que os juros não serão mais de 10% ao ano. Nós, brasileiros, e isso não adianta a gente atribuir a este governo, ao governo que o precedeu, a esta figura política ou a outra, nós, brasileiros, combinamos em acreditar, em geral, que lucro é pecado e que, se alguém ficou rico, é porque alguém ficou pobre. Nós temos uma profunda convicção social de que os direitos nos caem pela mão boa do governante. E nós nos acostumamos, como sociedade, a tirar a importância do indivíduo, sobretudo do indivíduo empreendedor. Nos acostumamos a achar que a correção de problemas, inclusive da expressão da liberdade, se dá por decreto, se dá por lei. Nós aprendemos que educação, para nós, é um instrumento para conseguir um emprego, sobretudo se esse emprego for através de um concurso, um emprego público, que me garante uma aposentadoria diferente do trabalhador de iniciativa privada e me garante uma estabilidade sem que isso seja associado a qualquer tipo de mérito pessoal. Então, como sociedade, o que está acontecendo hoje fomos nós que criamos. O que trabalhou contra o Brasil nesses últimos tempos, e quando eu digo assim, o que trabalhou contra o Brasil, o que trabalhou contra os nossos sonhos de construir um país muito mais forte do que ele é hoje, muito mais respeitado do que ele é hoje e muito mais próspero do que ele é hoje, foi o fato de, nos últimos 12 anos, termos acreditado que as coisas são fáceis quando a bonança existe. Nós perdemos uma oportunidade importantíssima nos últimos anos, trazida por uma conjuntura internacional, e para fazer jus ao tema que está colocado aqui ao meu lado, nesse banner, nunca antes nesse país nós tivemos uma oportunidade histórica tão favorável como essa que nós jogamos pela janela nos últimos anos. O mundo não viu outro período de crescimento do comércio internacional e para o Brasil em particular. Nós não tivemos, na nossa história recente, exemplo comparável à força que o crescimento de um gigante como a China representou para as nossas finanças. Nós entendemos que essa subida de maré foi causada por nós. Nós fomos beneficiados por ela. E, como dizem os economistas, agora que a maré desceu, é que a gente está vendo quem estava nadando pelado. Nós estávamos nadando pelados. Nós não aproveitamos esse período para fazer as reformas necessárias. Não houve, nesses últimos 12, 13 anos, nenhuma reforma relevante feita no Brasil. Paulo Alberoni Pinto pergunta: o que levou Lula a escolher Dilma a sucedê-lo? Eu gostaria de fazer a pergunta ao Lula se ele desse entrevista. Ele tem, por método, dado entrevistas a grupos de profissionais razoavelmente identificados com o que ele é, com o que ele pensa, com o partido dele e tudo mais. É uma pergunta para ser feita a ele. Olhando de fora e
depois que as coisas acontecerem, em geral, a gente fica mais inteligente. Se bem que no Brasil, como dizia um ministro, nada muda mais do que o passado, até o passado no Brasil é imprevisível. Mas se a gente colocar a decisão política do Lula naquele momento, eu me lembro de ter dito isso em várias rodas como essas aqui, que eu considerava o mais grave erro político da vida dele. E acertei por razões que eu não suspeitava. Eu não achava que a Dilma fosse ter, porque eu, de certa maneira, achei quase impossível imaginar uma transferência de votos daquela maneira, e eu achava que ele teria dificuldades em fazê-la se eleger, e ele a elegeu com muita facilidade. Isso, para mim, foi uma grande lição de política, a capacidade, em determinados momentos, que algumas figuras históricas têm de transferir votos, transferem o cacife dele para uma outra pessoa. Aonde eu acertei é que eu também, por outro lado, se subestimei a capacidade do Lula de transferir votos, eu subestimei a capacidade da Dilma de aprontar besteiras. Então, a incapacidade dela de governar é extraordinária. E a incompetência dela em algumas das decisões que tomou são de tal maneira surpreendentes que vocês se colocam, às vezes, na situação de um jogador de xadrez e que vê o outro fazer uma besteira e fala assim, não, isso aqui não é uma besteira, isso é uma jogada genial, ali por trás tem algo. Parece uma besteira, e era.